Meu irmão, minha irmã, celebra a igreja neste domingo, 24 de maio, a solenidade da Ascensão do Senhor. E a palavra do Evangelho a ser proclamada neste dia é Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Vamos à leitura do nosso Evangelho em tempos de pandemia, inclusive, e em meio a tantos sofrimentos e incertezas, temos que olhar para o futuro e perceber para onde esse futuro nos leva. A fé vislumbra muitas experiências luminosas, até mesmo em situações de trevas e de escuridão. Mas vamos lá, o nosso texto. Mateus 28, 16, 20. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, entretanto, aproximando-se deles, falou: Todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. São estes 5 versículos, apenas 5 versículos que compõem o Evangelho deste domingo 24 de maio, solenidade da Ascensão do Senhor. Ascensão. É importante que compreendamos. Jesus ascendeu, subiu ao céu, foi levado ao céu, ou retornou. Céu, entendamos aqui, a plena e total comunhão com o Pai. E isso não tem apenas uma significação individualizada que vale para Jesus, como se fosse uma grande vitória final e conclusiva de sua história subjetiva. Não. Compreendamos o discípulo. Discípulo é aquele que segue seu mestre. O mestre caminha, o discípulo segue o mestre no seu caminho. O mestre é compassivo, o discípulo se torna compassivo. O mestre perdoa, o discípulo perdoa. O mestre vai para a cruz, o discípulo vai para a cruz. O mestre ressuscita, o discípulo ressuscita. O mestre vai para a intimidade plena com Deus. Eis que é este o futuro do discípulo que se mantiver em fidelidade. Também nós somos chamados à plena intimidade com Deus, como fez Jesus. Acontecerá com o discípulo o que aconteceu com o mestre. Então a ascensão do Senhor tem este sentido de grande, eis aqui o grande sentido para nós hoje. Não é comemorar pura e simplesmente o que aconteceu a ele lá no passado.
é celebrar hoje um futuro que também nos está reservado. Mas vamos observar aqui a palavra. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia. Estamos aqui nos últimos versículos do Evangelho de Mateus. Jesus tinha ido para Jerusalém, para a Judeia, para Jerusalém. Paixão, morte e ressurreição. Em Jerusalém. Voltaram para a Galileia. Galileia é a região onde Jesus mais exerceu o seu ministério. Cafarnaum é na Galileia, 125 quilômetros mais ao norte de Jerusalém. Uma viagem longa para os padrões daquela época, sem carros, sem ônibus, sem veículos, cavalgando ou caminhando. Uma viagem longa. Então, foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes determinara. Qual montanha? Não é simplesmente uma colina que aqui eles escalaram. Montanha é o lugar de encontro com Deus. Lembra do Sermão da Montanha? Provavelmente foram para aquela montanha se encontrar com o ressuscitado. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Prostrar-se, atitude de quem se ajoelha. Alguns se curvam até o chão, reconhecer a condição divina do Senhor Jesus. Já não faz mais parte digamos assim, da moldura histórica na qual estamos. Limites, dias, calendários, espaços, insuficiências. Não. Por isso curvaram-se. Alguns tiveram dúvidas. A fé sempre é um interrogativo que por vezes nos inquieta. E Jesus falou: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Olha que introdução solene. Céus e terra era o modo usual àquela época para referir à magnitude e à onipotência de alguém. Jesus tem autoridade, depois da ressurreição, autoridade sobre tudo o que existe. E ele recorre a esta prerrogativa de alguém que agora faz parte da esfera do divino. Seu poder não é um poder que tiraniza, mas do alto de sua autoridade, tem toda a autoridade no céu e na terra. O que vai fazer? O que vai dizer quem tem tanta autoridade? Eis o que diz: vão, ide, fazei que todas as nações se tornem discípulas. O texto diz melhor, a tradução diz um pouco, o texto original diz um pouco melhor. Vão e façam discípulos em todas as nações. Isto é, a autoridade que o Senhor Jesus tem, que recebeu, foi-me dada do próprio Deus. Ele a exerce em vista de fazer com que todos participem. Vão, tornem-se discípulos, sigam Jesus, acolham o que Ele revelou de Deus e, tornando-se discípulos, vão participar das vitórias do Senhor Jesus. É urgente. E a forma gramatical empregada aqui, querido telespectador, meu irmão, minha irmã, não dá para traduzir em português a forma e o ordenamento dos verbos, mas está construído de um modo que confira um caráter de urgência. Vão, logo, não se atrasem, apressem-se, façam discípulos em toda a parte do mundo. Nada é tão urgente quanto aproximar o ressuscitado, aproximar do povo e aproximar o povo do ressuscitado.
e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar. A palavra baptizem é mergulhar. Mergulhar na água. Lavar. Deixar inteiramente molhado daquela verdade. É todo o campo dos símbolos. Mergulhem-nos na verdade do Pai, na verdade do Filho, na verdade do Espírito Santo. Lavar também tem um sentido de purificar, que a palavra anunciada faça discípulos e purifique os corações. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estarei convosco. O caminho do evangelizador nunca será solitário. Nem comigo, nem com você, meu irmão. Tudo o que fizer, que você batizado fizer, batizada, em termos de evangelização, de aproximar o Senhor Jesus das pessoas e aproximar as pessoas do Senhor Jesus, tudo o que fizer, levará consigo sempre a companhia do ressuscitado. Estarei convosco todos os dias. Aliás, nenhum deles tem nome aqui, né? Por quê? Porque não se dirige unicamente, Mateus, quando fala de discípulos, não quer pensar somente naqueles 12 escolhidos ou 11. Ele está a se referir a todos aqueles que por onde forem anunciarem Jesus Cristo, o seu Evangelho, estes terão ao seu lado a secreta companhia do Senhor Jesus Cristo. Mas se não houver evangelização, não está dito. Mas se quisermos apenas uma espécie de amizade com Jesus para os meus interesses ou conveniências, isso não seria evangelização e talvez comprometeria a minha relação com o Senhor. Se eu quiser apenas seguir Jesus por motivos subjetivos e particulares que atendam unicamente a mim. Eu sigo o Senhor para levá-lo a quem ainda não o conhece. Esta é a reflexão para este domingo, meu irmão, minha irmã, solenidade da Ascensão do Senhor. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Querido irmão, querida irmã, vamos nos concentrar agora para orar a partir do que a palavra de Jesus nos interpela. Foram as suas últimas palavras. Vamos rezar com as últimas palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus antes de voltar ao Pai. As últimas palavras sempre as conservamos com mais aguçada memória. Mas para tanto, para que possamos orar, pronunciar, orar com a palavra, vamos nos concentrar de maneira a resgatar o melhor da nossa intimidade, pacificar nossa interioridade, distrações, telefonemas, mensagens ou esquecimentos. Lembramos tudo na hora de rezar, para que isso não aconteça. Olhos fechados. Vamos imaginar o nosso cérebro. Está dentro do nosso crânio.
milhares, milhões de células, correntes, sinapses, algo infinitamente maravilhoso. Quantos segredos, quantas maravilhas, quantos dinamismos biológicos, elétricos, quantos movimentos nervosos. Este cérebrozinho aí na minha cabeça. Quanta inteligência. É desde lá que eu sou movido a falar, a me mover, a silenciar. Quantos segredos há que nem eu conheço, ninguém tem acesso. Deus sim. Vamos tentar sentir aquela maravilha que recebe nutrimento que chega pelas artérias. Tudo parece apenas corpo e biologia, mas desde este corpo e desta biologia eu posso amar, perdoar, pensar em Deus, buscá-lo. Passemos agora desta pacificação interior para a oração. Desde a minha mente, desde o meu coração, desde a inteireza dos meus gestos e do meu corpo. Eu quero me expressar, assim como me expresso a quem eu amo, com gestos e palavras e olhares. Quero falar ao Espírito de Deus e pedir: vem iluminar minha inteligência, Espírito Santo de Deus. Vem pacificar o meu coração. Vem perdoar em mim, Espírito de Deus, para que eu ore com paz. E vem me perdoar, para que eu não tenha ressentimentos ao orar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora eu vou imaginar as cenas da palavra há pouco explicada. Vejo os discípulos. A viagem de Jerusalém até a Galileia foi empenhativa, cansativa. Posso até dizer que chegaram na noite anterior e estão subindo ao monte que o Senhor lhes indicara. E o Senhor Jesus já está lá. Eles se curvam, ajoelham-se, não sabem se creem, se é verdade, se não é, hesitam. Mas o Senhor lhes fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Talvez queiram até abraçá-lo, mas há algo maior agora. Talvez conversem sim, porque são discípulos e são amigos e se saúdam. Mas ressoa forte: vão, levem minha palavra, anunciem o meu nome, proponham a minha amizade a todos. Talvez o Senhor olhe nos olhos de cada um, eu os imagino. Talvez toque na cabeça de cada um com afeto: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mas não demorem, não se atrasem, ensinem em todas as nações tudo o que eu ensinei a vocês. Talvez aqueles discípulos se sintam atemorizados, mas ir por toda parte.
pessoas, mundos que não conhecemos, realidades nunca antes alcançadas. Falar de ressuscitado e de ressurreição. Mas aquele olhar do Senhor os interpela. Estarei convosco todos os dias. Talvez eles recordem aqueles dias das multidões do Senhor, maravilhadas, e eles também por lá, daquela multiplicação dos pães. Quem sabe querem até falar daquele cego que foi curado. E o Senhor, vão, levem tudo isso aos outros, para que eles também possam contar com esta graça. Façam discípulos. Mas vamos um passo a mais. Eu também fui de Jerusalém para lá. Também eu conheci a cruz. Também eu fugi, também eu tive medo. Mas fui até a Galileia, até ao monte que o Senhor indicou. Estou subindo aquele monte. Não tinha ainda encontrado. É o Evangelho de Mateus. Os discípulos ainda não tinham se encontrado com o Senhor, com o ressuscitado. Fizeram 125 quilômetros para ver se o encontrariam, e ele lá está. Talvez eu também não tinha me encontrado com ele. Mas subi, viajei. O Senhor sabe que eu o procurei. Com medos, temores, tropeços. E ele me olha e diz: faça discípulos meus. Talvez até pronuncie o meu nome. Ressuscitado que está. Quem sabe tem o sinal da cruz, o peito ferido, ainda está lá. Os pregos nas mãos, nos pés. Mas olha para mim e pronuncia o meu nome e diz: leve esta vitória de ressuscitado para toda parte. Talvez eu lembre lá do meu trabalho, tem gente precisando desta mensagem. Lá do meu ambiente de convívio, nas minhas relações de amizade, tem gente ferida, desorientada, desviada, desencontrada. E o Senhor talvez pronuncie o nome daquele que está precisando ser discípulo. Talvez ele peça a mim: vai fazer daquele homem, daquela mulher, meu discípulo. Agora é a hora de eu responder. Quem sabe eu posso dizer: Senhor, eu tenho medo, eu tenho vergonha, não me sinto capaz. Talvez eu até diga que eu gostaria de crer, mas só para uma realidade pessoal, interior, subjetiva. E ele continua a dizer a mim: vai até lá. Eles estão precisando me conhecer. Apresente-me a eles. E eu continuo a resistir e ao mesmo tempo a admirar. Ele me chama de meu irmão. Em Mateus 28:10, chama os discípulos de irmão. Talvez ele diga: meu amigo, minha amiga, meu discípulo, meu irmão, minha discípula, minha irmã, estarei contigo. Estarei com você, melhor. Mas vai levar o meu nome e a minha palavra àqueles que você conhece,
que estão distantes. É hora de eu abaixar a cabeça, fechar os olhos e responder ao Senhor. É a minha oração. Irei, sim ou não? O Senhor está a esperar a minha resposta, que é também a minha oração.